Capítulo 48 Montagem. Enquanto Roland, cheio de interesse, estava falando sobre a implementação de um sistema de comércio justo, o som de chifres distantes podia ser ouvido. A equipe de patrulha só tocaria a buzina caso não conseguisse lidar com a situação atual, alertando a cidade para montar soldados. Roland e Carter se entreolharam surpresos e imediatamente saíram do quintal do castelo, onde os guardas já haviam preparado cavalos. Roland montou diretamente no cavalo e cavalgou com Carter e seus homens na direção das muralhas. Quando chegaram à muralha, viram que todos os membros da milícia já subiram a muralha e ocuparam seus lugares, montando uma floresta de lanças. Ver isso deu a Roland uma sensação de alívio, os ovos não tinham sido um desperdício, afinal. Olhando para o noroeste, Roland podia ver um grupo de sombras negras se aproximando da cidade fronteiriça. Ele calculou que o número deles era superior a 20. Machado de Ferro deixou sua posição defensiva e trotou. Depois de fazer uma saudação, ele disse: Sua Alteza, esse grupo de bestas demoníacas se aproximando de nós parece ser um pouco estranho. Estranho? Você está dizendo que eles normalmente não agem como um grupo? Não é isso, explicou Axe. Se eles empacotassem os animais antes do outono, eles ainda manteriam esse hábito, como as espécies de lodos. Mas esse tipo de espécie não pertence a esse tipo, eles normalmente não agem desse jeito, eles parecem estar em uma missão. Anteriormente, os caçadores já tinham visto as bestas se matando. As bestas demoníacas eram apenas uma mutação de seu tipo anterior, suas ações seriam em sua maioria semelhantes aos seus hábitos originais, mas ao mesmo tempo seus desejos se tornariam mais fortes. De certo modo, a inteligência de uma besta demoníaca era mais baixa que a de um animal selvagem, por causa de seu temperamento maníaco. Eles até cruzavam áreas perigosas que normalmente nunca cruzariam. Roland observou cuidadosamente o grupo de bestas demoníacas. Ele podia ver feras realmente grandes e pequenas e distinguir pelo menos dois tipos diferentes de feras, um lobo amável e outro bisonte. Espécies que normalmente matariam umas às outras, de repente, aprenderam que tinham que trabalhar juntas para realizar algo. Porque eles ainda tinham que passar por alguns obstáculos e armadilhas montados por Iron-Axé, eles lentamente se aglomeraram em frente ao centro da muralha da cidade. Vander sentiu suas mãos ficarem úmidas de suor, o aperto que mantinha a lança se tornara um tanto escorregadio. Aproveitando-se do fato de que ninguém estava olhando para ele, ele secretamente enxugou as mãos em suas roupas. O capitão caçador disse repetidamente: Você precisa relaxar, respirar profundamente. Vander repetidamente tentou fazer isso, mas ainda assim não conseguiu parar seu acelerado batimento cardíaco. Ele já morava no Ocidente por mais de uma década e sempre ouvira falar das más ações das bestas demoníacas. Desde o começo dos meses dos demônios, as bestas demoníacas que chegavam ocasionalmente eram derrubadas pelos esquadrões de caçadores, então ele lentamente perdeu o medo das bestas demoníacas. Ele até pensou em si mesmo como um soldado corajoso e endurecido pela batalha, mas hoje, diante de tantos animais demoníacos pela primeira vez, as pernas de Vander ainda tremiam. Ele se lembrou que ele foi escolhido por Sua Alteza como um vice-capitão, então Vander tentou mostrar uma aparência calma, e manteve a posição de defesa. O grupo de bestas demoníacas estava agora perto o suficiente para que ele pudesse ver suas aparições. Correndo na frente havia uma besta demoníaca da espécie bisão. Na sua cabeça tinha dois chifres de braço, parecia um carneiro preto. O cabelo que crescia de costas parecia encobri-lo como um manto. Quando estava a apenas 10 metros da parede, Vander podia sentir o chão tremendo. Ele lambeu os lábios secos e esperou que o capitão emitisse o comando para empurrar. Então um estrondo alto pôde ser ouvido. A besta demoníaca do bisonte na verdade não reduziu sua velocidade, mas bateu com a cabeça contra a parede, esmagando totalmente a cabeça e espirrando sangue negro por toda parte, pintando a parede de preto.
Vanner nem sequer teve tempo de respirar, o bisão foi imediatamente seguido por dois lobos que saltaram das costas do bisão morto. Expulsar. Ouvindo o comando do capitão, Vanner subconscientemente atirou com sua lança, mesmo que as espécies de lobos não estivessem correndo em sua direção. O efeito desse impulso claramente não foi tão bom quanto seus impulsos durante o treinamento. Alguns empurravam suas lanças muitas vezes seguidas, e algumas pessoas que viram os lobos pularam suas lanças apenas uma vez, enquanto outras não reagiram por um longo tempo, mesmo depois de ouvir o comando. Como resultado, apenas um lobo vaz levados para trás e o outro saltou através de uma abertura na floresta de lúcios e aterrissou na parede. Mantenha a formação, gritou o capitão mais uma vez. Embora Vander tivesse gostado de se transformar em um pássaro e olhasse para a situação em que o lobo havia pulado na parede, o Iron Axé havia enfatizado muitas vezes durante seu treinamento que quando algo atravessou e veio para trás da fileira da frente, tomando sua atenção, a frente se transformaria na área mais perigosa. Então ele encarou o próximo grupo de feras atacantes com os olhos, e agarrou a lança o mais forte que pôde. O esquadrão caçador de elite era claramente melhor treinado do que a milícia normal. Mesmo antes do lobo ter aterrissado, os caçadores já tinham retirado os seus cutelos. O Iron Axé foi o mais rápido de todos. Ele pulou diretamente na frente do lobo, a apenas um passo de distância, ergueu a coronha de sua arma e a esmagou com firmeza na cintura do lobo, atingindo o lobo quando ainda estava no ar, de modo que ele se estendesse várias vezes no ar. Se foi a força ou a defesa, depois que a mutação das bestas demoníacas foi significativamente melhorada. Tal ataque claramente não causou muito dano a ele. O lobo ainda podia se levantar imediatamente após o acidente e desnudar os dentes afiados. Infelizmente para o lobo, o focinho de Iron Axé já havia chegado à sua cabeça. Bang! O crânio da besta demoníaca explodiu e sua matéria cerebral voou para todos os lugares. Sem seu cérebro, o lobo deu um passo frágil para trás e desmoronou enquanto se contorcia. A besta está morta, continue a manter suas posições. Meu estômago ah! Alguém gritou alto em desespero. Vander podia ver isso em sua visão periférica. Ele viu um camarada encostado na parede, apertando firmemente seu estômago, com as mãos manchadas de sangue. Seus intestinos estão fluindo. O outro lobo subiu novamente à parede e agarrou-se diretamente a ele. Ajude-me, por alguém tire um pouco de pano para pressionar a ferida. Era uma cena caótica, outras bestas demoníacas, como um javali selvagem, também corriam para a parede. Apesar de sua pele áspera e carne, o javali estava tão perto que se tornou um ouriço devido às flechas de besta disparadas pelos caçadores. Todo mundo não entra em pânico. Roland pensou, se Nightingale estivesse aqui, ela poderia salvá-los de algum problema. Então ele gritou, você já esqueceu o que aprendeu durante o treinamento. Como você trata pessoas feridas? Lide com ele de acordo com os regulamentos. Ouvindo o grito do príncipe, Vander imediatamente acordou e lembrou-se de seu dever. Como vice-capitão responsável por um segmento da defesa da muralha, ele era responsável por organizar um resgate sempre que alguém fosse ferido. Ele ordenou dois de seus subordinados. Vocês dois, corram e carreguem-no em direção ao centro médico, rapidamente. De acordo com suas experiências anteriores, os subordinados acreditavam que essa pessoa não sobreviveria. No entanto, Sua Alteza Real disse uma vez, é uma coisa para fazer algo e não ser bem-sucedido, mas não fazer nada é proibido. Como vice-capitão da milícia, Vander precisava dar prioridade à implementação de ordens e regulamentos. Quando o companheiro ferido foi levado, a ordem foi finalmente restaurada na parede. Esta onda de bestas demoníacas era aparentemente grande, mas apenas alguns poderiam ameaçar os membros da milícia na parede. Os caçadores atiraram o resto dos animais demoníacos para baixo um por um. Vendo isso, Vander finalmente pôde respirar aliviado. Embora toda a batalha tivesse durado apenas meia hora, ele se sentia vazio e não tinha mais forças.
No entanto, neste momento, a pessoa responsável pela observação das feras demoníacas gritou novamente: Meu Deus, o que é isso? Vanner também podia ver as novas bestas. Embora ainda estivesse a uma grande distância da parede, seu contorno ainda era claramente visível. Esta fera era realmente um monstro. Vanner jurou, mesmo se 10 bois fossem empilhados na frente deste monstro, eles não poderiam comparar. Apenas o experiente Iron poderia identificar imediatamente o recém-chegado. Ele teve que respirar fundo para se acalmar. Não havia dúvida de que esta era uma espécie híbrida, a milícia estava em apuros.